culturas fortes, elas criam impacto a todo momento. O processo de você estar num lugar que você se sente bem, que as coisas fluem, que casam com seus valores, isso é muito mais importante. Então, quando você tem esse ambiente muito bem estabelecido, vender fica fácil. Galera, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais um episódio do nosso Vendas Muda a Vida. Hoje eu trago aqui um cara muito especial que eu conheci sem saber que ele ia se tornar esse cara especial, sem saber que ele ia se tornar meu mentor. Hoje ele está focado, além de dirigir uma das maiores companhias presente há mais de 3 décadas no Brasil, que tem um foco em embalagens hospitalares descartáveis. O foco dele hoje é mentorar lideranças. Eu tenho a honra de chamá-lo de meu mentor, porque ele traz qualidade de vida para empresários e empreendedores. Ele é um cara que respira business, ele é um cara que entende muito de pessoas. Eu vou ter o privilégio também de dividir o palco com ele em um evento que está chegando. Bruno Bertozzi, meu mentor. Mentor para mentor. Mentor com mentor. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vindo. Obrigado. Aí. Bora lá. O Brunão já é frequentador assíduo da garagem, né? Já, como eu brinco, já fecha a geladeira com o calcanhar. É, mais ou menos. Brunão é um cara muito especial, é um cara que eu me conectei numa situação fora de qualquer contexto empresarial e comercial. Vou contar rapidamente, eu tinha reservado uma quadra de tênis para jogar, e aí eu precisei trocar, alterar, ir para um horário anterior, já tinha alguém que estava com a quadra reservada, eu liguei para pedir se era possível conceder a gentileza de alterar os horários, que eu ia presentear essa gentileza com uma garrafa de vinho, na época eu bebia, hoje eu não bebo mais. E quem alterou para mim, quem concedeu essa gentileza foi o Bruno. E aí, como eu sempre falo, tudo é sobre pessoas, e a gente vem escrevendo páginas e páginas de prosperidade, páginas e páginas de ensinamentos, páginas e páginas de valores e páginas de vendas. É isso. Brunão, vou começar com a pergunta famosa aqui do nosso canal. Vendas muda a vida? Muda, transforma, com certeza. Transforma. Boa. Transforma totalmente uma realidade, né? Eu acho que vendas muda a realidade de qualquer coisa, não só vida, né? Ela impacta em todos os âmbitos sociais. Afinal, na parte comercial, você só consegue se relacionar vendendo, né? Você consegue se relacionar com pessoas se você tiver um bom pitch, né? Se tiver uma boa venda. Posicionamento, marca, presença. Tudo isso é venda, né? Vendas é um negócio muito mais complexo do que simplesmente ali a ponta de comercial. Olha, eu quero te oferecer um produto, eu quero te oferecer um serviço. O restante esse daí acho que é a ponta final, né? O mais importante é o complexo, o quão complexo é a estrutura de vendas. E o Bruno tem um perfil e tem uma atuação profissional brilhante, porque ele defende fortemente a cultura de uma companhia. Aplicar a cultura dentro de uma companhia. E para você aplicar corretamente a cultura dentro de uma companhia, você tem que vender para as pessoas essa cultura, que é o famoso onboarding, né? Como que na Grandesk? Aliás, eu quero pedir para o time colocar aqui o arroba do Bruno, colocar o arroba aqui da Grandesk. Ele traz muito conteúdo, ele traz muita informação, bem como a empresa dele. Então, como que é na Grandesk, man, essa questão da cultura, vender esse processo, pode-se dizer? Esse ambiente. Digo ambiente. Quando a gente fala de cultura na verdade a gente pode falar de cultura de país, cultura de famílias, cultura empresarial, né? Como a gente tem aqui no meio dos negócios. Cultura nada mais é do que rituais, do que formas de vivência, valores, propósitos, tudo isso aglomerado dentro
de uma bolha que chama cultura. Né? Se a gente pegar qual que é a cultura do italiano, qual que é a cultura local brasileira, isso é cultura. O que são as culturas? Os rituais, a gente tem o folclore, a gente tem o carnaval, é isso que fomenta a cultura. E dentro de um negócio não muda. Né? Quando a gente traz para dentro de um business, o que fomenta a cultura? Qual que é a sua atuação do dia a dia, como que os líderes se portam, como que um gestor atua com um colaborador, com um liderado. Então, isso cria cultura. Cultura são rituais e procedimentos que a gente cria ali ao longo da jornada do tempo. Isso cria o ambiente, é o molde do ambiente. O molde do ambiente a gente pode chamar de cultura. Né? Então, vender cultura é um processo. Não é simplesmente eu vou lá, galera, agora a nossa cultura é disrupção, a gente vai ser inovador, a gente é o cara que vai mudar o status quo do negócio, vamos ser a nova Apple. Não. É assim, galera, vamos escrever o nosso manual, vamos escrever o que é a missão, visão, valores, onde a gente quer chegar. E a cultura nada mais é que colocar todo mundo no mesmo barco e remar para o mesmo caminho. E aí dentro disso você tem os rituais, olha, vamos erguer a bandeira agora para pegar o vento, então é exatamente isso. Como que a gente faz? A gente faz o processo de onboarding, então onde começa a vivência da cultura num colaborador? A gente na Grandessa a gente começa com um pré-onboarding. Que é a primeira venda. Que é a primeira venda para o colaborador. Então assim, na verdade eu acho que a primeira venda ainda parte na entrevista. Por quê? Você como líder, você como gestor, você como empresário, quando você faz uma entrevista, você tem que vender o seu negócio e você tem que se vender para quem está ali contratando, que é o seu colaborador. Porque depois, se você inspira, se você logo na entrevista você causa uma inspiração, você consegue carregar aquela pessoa por muito mais tempo e com raízes. Então aquilo fica muito mais forte. Olha que impressionante, gente. Desculpa, só para agregar, Bruno. Uma companhia com um lastro enorme, há mais de 3 décadas na indústria farmacêutica e hospitalar, vende a cultura dela para os funcionários entrar. Então, se você ainda tem alguma dúvida da importância de realizar uma boa venda, acho que aqui tem uma comprovação de que é totalmente necessário. É obrigatório. Obrigatório. É obrigatório. Olá. Então a gente se torna um vendedor do nosso negócio, um vendedor da nossa empresa, um vendedor do nosso perfil. Né? Porque as pessoas... Como que as pessoas enxergam? E aí a gente como líder, a gente precisa ser um visionário, mas a gente precisa inspirar. Trazer inspiração a todo momento para o negócio. Então a gente começa lá, inspirando as pessoas na entrevista de emprego. Depois a gente tem um processo de pré-onboard, onde a gente manda um material para eles. Então eles vão saber qual que é a jornada de aprendizado deles, quais são as etapas que eles têm que cumprir, quais os materiais que eles têm que consumir para enriquecer, fortalecer eles culturalmente, né? E quais são os rituais que são obrigatórios, os rituais que são não obrigatórios, né? Que podem ser escolhas, optativos. Ele pode optativos, exatamente a palavra. Então a gente tem ali nesse material de pré-onboarding. Quando ele vem para o onboarding, o que é o onboarding? São aqueles 2, 3 primeiros dias que ele vai imergir dentro do seu negócio. É ali que você começa a causar impacto na vida de um colaborador. Nos 2 primeiros 3 dias. Nos 2 primeiros... A venda tem que estar ativa ali. Pesado. E aí como que você ativa essa venda? Quando você tem uma cultura muito bem estabelecida dentro do seu negócio, porque você pode pôr qualquer um ali para falar do seu negócio, você pode pôr qualquer um ali para trazer aquela imersão, né? Você imerge a pessoa dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, e você pode trazer qualquer um ali, porque estão todos remando no primeiro barco. Isso é uma criação de uma cultura forte. Então, culturas fortes, elas criam impacto a todo momento, na contratação, num relacionamento com fornecedores, na venda. Porque ele deixa de vender só o produto. Ele vende o que você é. Qual que é o propósito do negócio? Sensacional. Qual que é a entrega? Isso é trabalhar com cultura forte. Cultura forte, você amplifica a contratação. Então, imagina que você tem lá vários colaboradores engajados, né, satisfeitos. E não é só monetário, não. A gente tem o processo monetário que isso é normal, é obrigatório. Todo mundo tem que se manter, todo mundo tem que comprar o leitinho, né?
mas o processo de você estar num lugar que você se sente bem, que as coisas fluem, que casam com seus valores, isso é muito mais importante. Então, quando você tem esse ambiente muito bem estabelecido, vender fica fácil, né? Essa venda é uma consequência, então, Brunão, A venda é uma consequência de uma construção de cultura. Para mim, essa é uma venda mais, vamos dizer assim, mais fluida. Cíclica, né? Isso. Porque você se relaciona não por produto, você passa a se relacionar especificamente por valores, por propósito, por entrega. É isso. Brilhante, irmão. Então, você pode vender o que quiser. Eu falo que a gente lá na empresa, o nosso propósito é transformar e recuperar a vida de todos os brasileiros por meio de materiais hospitalares. Mas olha só, eu posso mudar esse por meio de materiais hospitalares por meio de serviços, por meio de tecnologia, por meio de dinheiro, por meio de qualquer coisa. Então, independe do que eu venda, a minha cultura está muito forte, é transformar e recuperar todas as vidas brasileiras. Você está fazendo isso, aí a gente está vendendo. Sensacional. Uma parte pelo princípio da cultura. Então a venda dentro de uma companhia como a sua vai muito além do que transacionar produto ou serviço, né? A venda vai manter uma companhia por gerações muito bem enraizadas, né? E a partir do momento que você estabelece essa relação, a partir do momento que você nutre essa raiz, não só os colaboradores, mas o mercado passa a te enxergar diferente. É isso. Né? Na verdade, é a base da pirâmide, né? A gente tem lá a cultura como polo principal, aí tem pessoas, processos, e lá o topo é a venda, porque é a relação comercial. Então, se você tiver muito bem estruturado, cultura, pessoas, processos, converge para a venda. Né? E como começou, Bruno, na tua vida? Conta um pouco em relação à vida do empreendedor, do vendedor. Como que você conseguiu enxergar esse pilar tão importante na venda, que é a cultura que influencia todo um ecossistema? Eu tive uma virada de chave muito legal, é uma história bem bacana. A empresa é uma empresa familiar, é uma empresa fundada pelo meu pai e pelo meu tio, né? Ela está fazendo esse mês 39 anos, então se Deus quiser, ano que vem a gente completa 4 décadas. Puta, que data, hein, meu? Lindo, que maravilhoso, data. maravilhoso. É um orgulho, né, de carregar uma companhia por tanto tempo, ser, né, longeva, é difícil. Né? Enfim, e aí eu comecei na rua, comecei como batedor de porta lá, eu batia a porta porque a gente vendia material hospitalar para prefeituras, órgãos do estado e tal, então eu batia na porta das prefeituras lá, preciso fazer um contrato, licitação, como funciona, ia nas licitações, fazia, mexia, não sei o que e tal. E aí comecei a aprender, né, esse mundo de ambientação, onde que eu podia entrar, onde que eu não podia, porque era um mundo também complexo, né? Aliás, todos os ambientes de negócio são complexos, porque nem todos casam com os seus valores, e aí você pisa ou não, é decisão sua, né? Então, você começa a entender esse ponto de vendas, mas eu falo que virou a chave para o que muda a real a venda dentro de uma companhia para mim, foi quando no ano passado, em fevereiro, a gente ia tá fazendo uma transição, né, para eu poder assumir a empresa, mas em fevereiro do ano passado meu pai precisou passar por cirurgia no coração e ele virou numa reunião e falou assim, olha, eu não sei quando eu volto, eu não sei se eu volto, quando eu volto e como eu volto. Então tá aqui, o Bruno cuida, ele sabe. E ali imagina que você pega 1 quilo de um monte de coisa assim que você não desconhece e fala assim, o que eu faço com isso? Cara, porque uma coisa é você se preparar. Meu irmão, ele vendeu pra você a morte, um pai vendendo pro filho tipo a morte. Tipo a morte. Ó, eu posso morrer, eu não posso, eu posso voltar tanto tempo, eu não posso, eu posso fazer, eu não posso. Então era uma incerteza. Ele vendeu a dúvida da vida. É isso. Ele vendeu uma dúvida de vida, de quando. E tá aqui, ó, esse pacote é seu, agora toca. Cara, por mais que você se prepare, esse momento é um momento bem complexo. E a primeira coisa que eu sentei e falei assim, tá bom. O que eu faço com tudo isso? E aí eu estava num grupo de negócios e um cara que eu tenho, se eu posso falar o nome dele, Tuca Patajosa, ele é um empresário de Manaus, a gente estava sentado e ele falou assim, Brunão, você precisa fazer só uma coisa, você precisa saber o que você pode entregar para a companhia.
quando você souber o que você pode deixar para a companhia, o que você pode entregar para o negócio, para as pessoas que estão ali, cara, o seu negócio fica fluido. Você sabe onde atuar. Por mais que você não conheça, pode ser por parte de educação, que você não teve experiência com alguma área, mas o negócio começa a fluir. Ele te vendeu tranquilidade, então. Ele me vendeu conhecimento. Conhecimento. Porque olha só, informação. Né? Por base de tudo, conheça-te a ti mesmo. É base de tudo. A gente precisa se conhecer para fazer qualquer coisa. É isso aí. Né? Mas quando cai um turbilhão de negócios desse, fala, e aí? E aí eu comecei, o que eu posso entregar? Os meus valores são esses, os meus negócios são esses, eu posso entregar isso, eu posso entregar aquilo. Juntei todo mundo, falei, galera, é o seguinte, a partir de hoje... Fez o Canva. Fiz o Canva. Gente, ó, siga o Bruno, bota aqui de novo o Instagram do Bruno. Ele traz ferramentas na mentoria dele que parecem simples, que parecem que não tem relevância, mas ele ensina direitinho como montar ferramentas que têm total impacto no dia a dia de um empresário e de um empreendedor. Boa, eu gosto do Canvas muito porque eu quero entender onde eu estou deixando dinheiro na mesa. E aí o Canvas é uma ferramenta para mim que é fantástica, é enxergar o seu business macro, assim, né? Mas aí eu falei, galera, é o seguinte, eu posso entregar isso, aquilo, e eu queria saber quem está comigo, quem compactua com o mesmo negócio. Claro, 100% das pessoas levantaram a mão, mas eu falei, tá bom, então se você compactua comigo, eu vou fazer o seguinte, vamos criar rituais? E eu criei rituais. Então o que eram os meus rituais? O pré-onboarding, o onboarding, que eram coisas simples, mas eu fiz a mudança dali do que era esse negócio. O propósito da empresa, ele evoluiu, eu não digo que ele mudou, ele evoluiu, porque o nosso propósito era recuperar vidas, mas eu causo impacto de transformação. Transformar está muito no meu DNA, né? Então, eu tenho que trazer isso para o meu propósito também. Então, ele evoluiu com o propósito de negócio. E aí, dentro dessas esferas, eu criei. A quarta-feira que eu fazia uma live, eu montei um Instagram fechado para o time. Então, quarta-feira, todo dia, 7 horas da manhã, eu fazia uma live. Sensacional. De cultura, reforço de cultura, contar histórias. Então, Tutu, vem cá, vamos contar a sua história de vida. E aí a gente fazia lá a história de vida. Olha, o outro, vem cá, vamos contar a sua história de vida. E a gente contava histórias para energizar o pessoal no sentido de que, cara, tem esperança para tudo. Tem histórias de todos os tipos. A sua não pode ser diferente. Lógico. A sua em algum momento pode se encaixar, né? E a gente começou a contar histórias dentro da empresa. Então eu tenho uma técnica que eu falo que é a técnica do transbordo. Eu transbordo tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu conheço para quem quer recolher. E eu recolho daqueles que querem transbordar. Então a gente começou essa técnica do transbordo. Você quer transbordar? Então vai lá, conta a sua história, vai fazer, vai dar uma aula de alguma coisa que você sabe, vai fazer alguma coisa assim. E aí a gente começou a criar esses rituais, né? Então um ritual de todo mundo junto, all hands, vamos trabalhar a equipe inteira, ritual one-on-one, então vamos trabalhar mais a parte de feedbacks. E a gente foi construindo essa cultura que está em construção permanente. Não falo que assim, olha, eu tenho a melhor cultura, não. Eu tenho uma construção estabelecida de cultura e onde eu quero chegar, né? Então acho que isso é o mais importante. E ela demora tempo, demora anos aí para construir uma cultura muito forte. E construir essa cultura aí, que demora tempo, demora anos, é sempre um ciclo de vendas interno da companhia. No final, a ponta da cultura, ela ocasiona vendas. Porque olha só, imagina que eu tô lá, na ponta. Vamos lá, o meu propósito é transformar e recuperar vidas, eu tô enraizado, eu sei como, eu sei onde, eu sei o que vai acontecer. Chega um cara pra mim e fala assim, Brunão, é o seguinte, tô querendo comprar aí, não sei o que e tal, só que, meu, eu preciso fazer uns esquemas por fora, eu preciso não sei o que. Tá no meu valor? Tá no meu DNA? Não. Cara, obrigado. O que eu começo a comunicar pro mercado? Posicionamento. Posicionamento. Beleza. Quando tem uma dor no mercado, imagina que eu tenho uma dor lá, tem uma empresa que tem uma necessidade. Ela vai procurar quem? Puta, eu ouvi falar daquele cara, daquele pessoal que sabe atuar muito bem e casa ou compactua os mesmos valores que eu. Eles vão começar a procurar a grandeza. Então, cultura, ela não é simplesmente eu vou lá sair vendendo, mas ele é uma forma de posicionar a sua marca com estratégia e com
com raízes? Um ponto importante que eu aprendi com o Bruno, que eu quero trazer para vocês aqui, em relação ao empreendedorismo, em relação a vendas, em relação à cultura, é que, de acordo com a cultura que você estabelece numa companhia, os processos devem ser quebrados se você tiver no movimento de crescimento. Ou seja, o movimento de crescimento de uma companhia de vendas, eu não estou entrando aqui em propósito, mas se não fosse para vender, seria uma ONG. Então vamos tirar o pudor aqui de lado, é uma companhia de vendas. De acordo com o crescimento das vendas, os processos vão sendo quebrados. Né? Isso para mim, eu não sei vocês, mas para mim me impactou, porque eu falei, cara, a gente tem que sempre manter o processo para as vendas terem um ciclo sempre engrenados. E o Bruno me mostrou que não, me comprovou que não. Então, que um crescimento que começar a performar, trazer mais vendas, significa quebrar processo. Não é assim ao extremo, mas porque é o seguinte, como que eu cresço? Eu cresço por disrupção. Então, eu tenho que trazer algum ponto de disrupção ali para poder causar um crescimento de impacto. Porque senão você consegue fazer uma linearidade, você consegue trazer uma linearidade para o negócio. Os processos são sempre muito importantes. Só que se você não tiver uma cultura, não adianta você ter processo, porque você vai enrijecer o negócio e ninguém sabe para onde tá remando. Então, se você tem uma cultura muito bem estabelecida, os processos eles vão se formando de forma que você só documenta. O processo é a documentação da cultura, né? Vamos dizer assim. Um processo é uma documentação de algo que você tem que processual, ou seja, se é rotina que você tem que estabelecer ali naquela empresa. Agora, quando você começa a crescer de forma exponencial, primeiro, você tem várias contratações. Você tem um impacto na rotina do trabalho muito maior. Claro. Você tem faturamento, você tem ali financeiro, todo mundo, né, naquela loucura. E aí, às vezes você não consegue seguir aquele processo. O próprio ecossistema... O próprio ecossistema, ele te faz essa ruptura, né, no processo. E aí, de fato, você precisa entender se você quebra ele de vez, se vale a pena manter esse processo e estruturar uma linearidade menor de vendas para que ele se valide. E validação, o processo é necessário, é obrigatório, mas é de validação. Mas se você não conseguir causar essas disrupções processuais, é que você não está crescendo. Porque se eu tenho mais contratações, eu tenho que ensinar mais. Eu tenho um processo de cultura de enraizar mais. Imagina que minha cultura ela começa a sair do eixo também. Porque eu tenho mais gente. Cara, a mesma coisa que eu pegar aqui e falar assim, olha, na cidade de São Paulo eu vou trazer todo o pessoal da Bahia para cá, ou todo o pessoal do Sul para cá. Tem uma disrupção de cultura ali. Pô, é a cultura do Sul, da Bahia, do São Paulo. O que é a cultura que a gente está aqui? Com os rituais, a gente vai pegando a cultura de São Paulo. Exatamente numa empresa. Então, quando você tem muita gente, você começa a quebrar. Brilhante. Aí o processo, ele começa a desestabilizar. E aí você tem as disrupções. Mas você tem que ter gente para poder criar novos processos. Porque o processo, ele tem que ser estabelecido, porque ele tem que ser documentado. Tudo na empresa tem que ser documentado, e o processo é a documentação do negócio. Esse tema que o Bruno está trazendo sobre ser documentado e tudo é processo, dentro da Grandesk existe uma profissional que ela foi contratada para administrar a cultura da empresa. Ela é a guardiã de processos e cultura. Ela é a guardiã de processos de cultura da Grandesk. A Grandesk tem quase 150 funcionários, não é isso? É isso. E ele tem uma profissional lá dentro que é a guardiã de processo e cultura. Se você é um empresário empreendedor que está à frente de uma empresa, você precisa entender e modelar empresas e empresários como a Grandesk, como o Bruno, porque isso está diretamente ligado às vendas.
diretamente ligado às vendas. Totalmente. Não é, Bruno? Totalmente. Venda é consequência, né? Falo que venda sempre é consequência. Venda é consequência. Porque olha só, você até consegue vender, mas para você criar exponencialidade de vendas, você precisa ter organização. E o que é organização? Você precisa estudar. Cara, Sun Tzu, arte da guerra, né? Vamos estudar o cliente, vamos estudar o meu inimigo, vamos estudar o campo de batalha, vamos estudar as armas que a gente tem, né? E os movimentos que a gente vai fazer, ou seja, as estratégias que a gente vai usar. Então, vendas é isso. Eu falo que vendas não é dom, tá? Desculpa, pode ter eu sei, sou o cara da lábia, eu sei falar, vendas não é dom, desculpa. É técnica. É técnica, é estudo, aprendizado. Aplicar. É isso. Estudar. Você pode até ter um dom que é algo que é algo que traz a sua identidade, né? Mas eu faço comparação muito legal que é o do Cristiano Ronaldo e o Messi, né? O Cristiano Ronaldo não tem dom, mas o que ele se aplica em treino, é onde, pô, o cara tá lá, é o principal jogador do mundo, né? O Messi, ele tem um dom. Se ele se aplicasse da mesma forma que um Cristiano Ronaldo, pode ser que o crescimento dele seria muito maior, exponencial, né? E é mais comum, é mais coerente termos Cristiano Ronaldo do que um cara que tem um dom como o Messi. Dom é Você sabe Van o seu dom? Gogh. Você sabe o seu dom? Cada um na Terra cresceu, né? Deus deu uma dádiva aqui pra gente trabalhar. Mas você não conhece, você vai se conhecendo. É isso mesmo. Né? Então não tem como comparação. falar. Então não tem como falar que você, cara, eu tenho o dom disso daqui. Você pode falar muito bem. Mas se você não treinar, você vai ser passado por uma pessoa que treina muito. Com certeza você vai vender menos do que uma pessoa que treina, estuda e faz as coisas acontecer. É rápido para corrigir e fazer as coisas acontecerem mais rápida. Verdade, brilhante comparação. Bruno, a gente está chegando no final. Legal. Eu adoro bater papo contigo. Ele é o cara que me faz travar a agenda mesmo, me aplicar. Até quando tem problemas operacionais para chegar lá, eu vou. É isso. Eu vou, aplico, trago o que eu fiz, como eu fiz. Sensacional. Eu quero que você traga uma mensagem, irmão, para todos os empresários, todos os empreendedores que precisam ter resultado nas vendas, em suas companhias. O que você traria de conhecimento que você já viveu para que eles não batam tanta cabeça na vida empresarial, na vida de empreendedor, na vida de vendas e consigam ter uma jornada um pouco mais engrenada, né? E performem em vendas? Tá, legal. Vou falar o seguinte, olha, nada na nossa vida é sorte, tá? A sorte, ela é um ponto de inflexão para quem está preparado, para quem tem competência para conseguir essa sorte. Uou. Então, quando você tem um crescimento, uma venda, um negócio, é porque você estava preparado, você tinha competência e a sorte te acompanhou. E a sorte passa às vezes, você só precisa estar preparado. Então, um dos pontos mais importantes que eu acho que é na vida de qualquer empreendedor, qualquer um que queira crescer, é a educação. Vai aplicar, vai aprender. Então, educação muda o jogo. Outro ponto que eu acho que é super importante é ambiente, as pessoas que você vive, com quem você está e qual é a sua jornada de crescimento, aonde você quer chegar. Então, esteja em ambientes que tragam prosperidade, esteja em ambientes que casem com seus valores, que casem com seu propósito, esteja ao lado de pessoas que vibrem nos momentos que você cresce. Aí o Brunão Bertozzi, de novo eu quero, por favor, colocar aqui o Instagram dele, o Instagram da Grandesc, convidar todos vocês para segui-lo e aprender cada vez mais, não só como empresário, não só como empreendedor, mas principalmente como ser humano. O Bruno é um cara que eu tenho a dádiva, a alegria, a honra de caminhar ao lado dele. Espero que esse bate-papo traga um pouco de
conhecimento e mude a vida de todos vocês. Ou não? Bora. Obrigado, viu? Obrigado. Galera, É isso. obrigado. Gratidão. Valeu. Ih!